O nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 5. É nesse capítulo que Moisés encontra Faraó e que os fardos de Israel são aumentados. Faraó recebe Moisés e Arão, não os atende e responde com uma ordem severa. Na verdade, só o fato de Moisés e Arão entrarem na presença de Faraó com esta requisição aqui, com esse pedido, demonstra coragem em obedecer à voz de Deus. O Faraó era tido como o próprio Deus do Egito, que recebia adoração, e ele não estava disposto a liberar o povo de Israel, o povo hebreu que tinha servido aquele império por 400 anos é o tempo aproximado. A ordem de Deus era: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E a princípio parece que era um pedido fácil até para Faraó. 3 dias apenas no deserto para adorar a Deus, mas Faraó não atendeu o pedido do Senhor. E Faraó pergunta: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Aqueles que conhecem a Deus temem ao Senhor. Só não teme a Deus quem não conhece a Deus. O temor que lhe é devido é a igreja que dá ao Senhor, porque a igreja conhece, o povo de Deus conhece o seu Senhor. Então, quando você vê alguém que não teme a Deus, que não teme o Senhor, é porque ele não conhece o Senhor. Mas aqueles que conhecem o Senhor temem a Deus. Se Faraó temesse ao Senhor, se Faraó, melhor dizendo, conhecesse o Senhor, ele mesmo iria adorar a Deus. Mas aqui ele faz o quê? Ele muda a situação para pior. É um momento difícil na vida de Moisés e Arão, porque eles, em vez de receber algo bom, uma palavra, uma notícia boa para dar ao povo, a situação piora, porque Faraó diz: agora vocês não terão a palha e vocês vão manter a meta, vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Nós vemos aqui que o povo começa a atribuir a Moisés e Arão essa carga demasiada, essa piora na situação, e eles vão falar com Faraó em vez de falar com o Senhor Deus, em vez de falar com Moisés e Arão, representantes do Senhor, eles falam primeiramente com Faraó. Após uma negativa de Faraó, os principais do povo de Israel, dos hebreus, voltam para Moisés e Arão e acusam-os. E diz que o Senhor Deus deveria julgar isso, deveria julgá-los, porque eles estavam causando esse grande mal ao povo, fazendo com que a ira de Faraó se acendesse contra o povo e piorasse a situação deles. Em vez da libertação, eles teriam agora que trabalhar dobrado e manter a meta. E Moisés, diante de toda essa situação, toma a decisão correta, que é voltar-se para o Senhor em clamor. Moisés vai ao Senhor, versículo 22, que tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Moisés toma a decisão correta, que é ir ao Senhor. E aí ele entra com a pergunta: por que, Senhor? Por que me enviaste? Moisés queria dizer ao Senhor que, ao enviá-lo, o Senhor Deus tinha feito um mal para aquele povo. Ele volta àquele pensamento de falta de fé, ele volta àquele pensamento de que ele não tinha como fazer e de que Deus certamente teria errado de enviá-lo ao povo, e a situação agora tinha piorado em vez de melhorar. Mas a gente vê que muitas vezes na nossa vida a situação é bem semelhante. Nós estamos fazendo a coisa certa, fazendo o que Deus mandou, a orientação de Deus para nós está sendo levada a sério e cumprida na risca, e muitas vezes a situação parece piorar. O próprio povo que não entendeu, o povo se voltou contra Moisés e Arão, e aí eles vão até o Senhor dizendo: Senhor, por que isso? Por quê? E é nesse momento que a gente tem que ter a perseverança e ter a consciência de que estamos cumprindo a vontade de Deus, e se temos dúvida, vamos ao Senhor. Aqui Moisés vai perguntar por quê. E depois de um porquê nosso, de pergunta ao Senhor, ele vai entrar com uma resposta. E no próximo capítulo, o Senhor Deus começa a dar uma resposta a Moisés. Se você tem dúvida no seu ministério, se você está enfrentando momentos difíceis, se em vez de bons resultados parece que a situação está piorando a cada dia, parece que o mar está revolto,
parece que as ondas crescem a cada momento, preste atenção, porque de repente pode ser um momento de você clamar ao Senhor. Pode ser um momento de você colocar diante do Senhor e perguntar para Ele o porquê ou o para quê dessa situação. E Deus, Ele é poderoso, tanto para nos responder, nos dando a direção, como para nos acalmar o nosso coração e nos ajudar a manter firme na direção que Ele tem nos dado. Se você tem uma direção de Deus, se você está no lugar que Deus te quer, se você está fazendo aquilo que Ele te mandou fazer, então tenha paciência, tenha fé, tenha esperança que o Senhor ainda não completou a obra. A palavra de Deus diz que aquele que começou, aquele que iniciou a boa obra, Ele é fiel para prosperar essa obra, para fazê-la prosperar, para concluir essa obra até o dia de Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, tenha uma boa meditação, uma boa leitura da palavra de Deus.